angústia, quando não resolvidos, podem causar inclusive depressão, leva a tristeza, pode levar a transtorno de ansiedade, até dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Mas o que será que causa isso tudo? Será que você não está apegado demais ao passado, amarrado demais àquilo que, né? Ou será que você está apegado àquela expressão, o tempo cura tudo? Será mesmo? Vamos descomplicar? Roda a vinheta. A nossa colunista, a psicóloga Janaína Ferreira, já está por aqui e hoje você pode mandar mensagem, dúvidas, depoimento para o nosso WhatsApp também, tá? 98893-3999. Aproveita que o espaço está aberto. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Adorei o tema de hoje, falar sobre tempo, para a gente começar descomplicando e desmistificando algumas coisas, Vamos começar pela expressão, o tempo cura tudo. Coitado do tempo, hein? Aí a gente precisa entender, Fernandinha, que tem dois tempos. O cronológico, que foi aquele tempo que determina um lugar no espaço. Fernandinha, a gente vai se encontrar que dia, qual hora, aonde. Então, tem esse tempo que é para tornar prática, a vida, o dia a dia, que a gente chama de tempo cronológico, e tem o tempo psicológico, que aí esse tempo psicológico, Fernandinha, é subjetivo, sim, é individual. Cada pessoa passa pelo seu processo com o seu tempo psicológico. Então, quando a gente fala do tempo cura tudo, na realidade a gente precisa entender que há um processo e esse processo depende das minhas emoções, dos meus pensamentos, de como eu lido com as dificuldades, se eu sou uma pessoa resiliente, se eu não sou. E não adianta comparar fulaninho separou e já está bem feliz, alegre, dando salto, tudo bem. Foi o tempo dele, foi o processo dele. Mas tem algumas coisas que são individuais e isso é o tempo psicológico, é um processo individual. Então, o tempo não cura tudo. Se você está precisando de alguma coisa para ser curada, a primeira coisa que você precisa é se conhecer e entender quanto tempo para você leva lidar com algumas dificuldades da vida. Quanto tempo cronológico, né, Jana? É, isso. Leva para você lidar com algumas coisas. Você trouxe uma imagem pra gente, né? Trouxe uma imagem. Solta a imagem aí, diretora, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Essa frase foi de Steve Jobs. Quem é Steve Jobs no jogo do bicho, Janaína? Olha, quem tem iPhone tem um pouco de Steve Jobs em si, né? Justamente. Ele é o fundador da Apple, né? E aí ele teve aí um diagnóstico de câncer bem difícil, um câncer muito agressivo e que ele tinha aí uma certa prognóstico de tempo de vida, né? E por isso que ele sempre lembrava dessa frase, dizendo assim, então eu quero aproveitar as coisas boas da vida, porque o meu tempo é hoje. E aí a gente, Fernandinha, entende na psicologia que quem vive, você começou dizendo isso, quem vive aprisionado no passado, achando que pode mudar algumas coisas que fez lá antigamente, essa prisão do passado a gente chama de tristeza, porque o que passou a gente aprende com aquilo, mas não temos como voltar naquele momento para refazer. Então aprendi, foi triste, foi doloroso, foi difícil e aí a partir de agora, no meu presente, eu não repito mais isso. Quem vive na perspectiva do futuro, só se preocupando com o que ainda vai acontecer, são pessoas fadadas à ansiedade. Por quê? Porque elas não sabem ou não têm controle do amanhã, não vivem o hoje, né? Porque também a gente, como ele estava dizendo aí, sabe que a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida amanhã, então aproveita o teu hoje e não planeja, porque é importante fazer planejamentos, né? Planos de curto, médio e longo prazo. Isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável. Aí a vida vem, traz uma ou outra dificuldade, mas quando você já tem um plano, você fica mais confortável mesmo com as dificuldades da vida. E outra coisa importante, Fernandinha, é que tem uma frase célebre que diz assim, tempo é dinheiro. Mas veja só, dinheiro você consegue guardar, não consegue, moça? E tempo? Não. Tudo que o dinheiro não pode comprar é valioso demais, né, Janaína? A verdade é essa, né? Dinheiro não compra tempo. É verdade. Nem Steve Jobs, que era considerado pela Forbes um dos homens mais ricos do mundo. Ele aparecia lá num ranking. Existe um ranking dos milionários, dos bilionários e agora dos trilionários.
E aí, ele não conseguiu comprar a cura dele. Não conseguiu comprar o tempo. Morreu super jovem, tempo inclusive. de vida, né? Ele tinha muito desejo de fazer muitas coisas. Ele deixou alguns lançamentos aí no gatilho, mas ele não conseguiu guardar esse tempo. Então, presta atenção. O tempo a gente não consegue guardar. Avalia a tua vida, vê o que é que você tem feito dela, aproveita o teu tempo, porque o tempo é hoje. Agora, Jana, é importante a gente dizer que quando a gente fala de tempo e a gente traz a perspectiva da finitude, que é a certeza de todos nós. Você nasce e quando você tem um pouco de cognição assim, você entende que uma hora você vai morrer. Fulaninho vai ver lá a estrelinha, vovó virou estrelinha. A gente começa entendendo desde criança que as pessoas vão embora, que elas viram estrelinha e vão pro céu. Então, às vezes, pessoas nessa perspectiva, eu não tô nem aí não, vou morrer mesmo, e tem um desleixo com a vida. Isso. E não é isso. A gente nem tá nesse polo, nem pode estar nesse, né, Jana? Isso, ou justifica isso para fazer coisas impensadas, sim, de forma impulsiva. Ah, mas eu não sei se eu tô vivo amanhã, então bebo todas hoje. Sim. Eu não sei se estou vivo amanhã, então me arrisco hoje, dirigindo em alta velocidade, eu não sei se... E aí o que a gente tá falando que não é essa justificativa, a gente precisa entender que o tempo realmente não temos como prever, mas que é importante essa vida e essa vida de qualidade. Não é para justificar teus erros, né? Por quê, Fernandinha? Porque quando acontece isso, aí vem uma emoção muito forte, que é a culpa. E aí você vai perguntar, você consegue lidar com a tua culpa? O que você fez? O que você causou a outra pessoa? As consequências. Quais foram as consequências disso para a tua vida, né? E você consegue lidar com isso, então é importante ter esse equilíbrio. O que é que a gente entende, né, em relação ao tempo? Vale a gente pensar que o nosso livre-arbítrio em relação ao tempo é hoje, mas como eu não sei o que pode acontecer amanhã, eu tenho que medir as consequências, aquilo que a gente estava falando de plano, de planejamento. E a partir dos 25 anos é que isso fica mais estruturado na minha cabeça. Antes dos 25, os jovens, eles não têm uma organização e um planejamento muito bom. É por isso que eles vivem de forma experiencial. Então, eles não vivem de forma cronológica. Eles experimentam e depois eles pensam. Mas a partir dos 25, a gente fica dizendo, mas se eu fizer isso, será que vai dar certo? Se eu comprar essa casa, eu vou ter dinheiro para pagar as parcelas? E isso faz com que a gente consiga se planejar e tenha uma vida mais tranquila, sem ser pego de surpresa por algumas dificuldades. Ô, Jana, eu já vi vários relatos que diziam assim, quando a pessoa estava no leito de morte, que eu perguntava para ela do que você se arrepende. A maioria das pessoas diz, não foi de não ter comprado um carro, não foi de ter comprado aquele apartamento, foi de não ter vivido situações onde a experiência, as emoções, elas seriam privilegiadas. Às vezes, viajar mais, tomar mais café com uma amiga, né, vivenciar. Então, é a experiência, é a vivência, pelo menos para os relatos de pessoas que estão no leito de morte, que contam muito mais que bem material. É isso mesmo. E às vezes a gente passa a vida inteira só correndo atrás de bem material. É isso mesmo. Que esses, aquilo que a gente falou, dá para guardar, né? Não é? Mas o tempo não. Então, o que é que a gente precisa entender? É que o que nos gera emoções, tudo que é importante ou para feliz ou para triste, eu guardo como emoção. Eu não lembro de coisas rotineiras, né? Se você me perguntar, foi que você almoçou terça-feira da semana passada, eu não tenho ideia, porque eu não tive nenhuma emoção envolvida, eu não lembro. Mas se foi alguma coisa muito importante para mim, ou foi um dia muito feliz, ou talvez tenha sido um dia muito difícil, eu vou lembrar. Então, o que fica são as experiências. Então, preste atenção nas tuas experiências. E que não precisa ser experiências gigantescas, como Fernandinha disse, um café com amiga, sair para fazer algumas coisas agradáveis, ir à praia, aqui em João Pessoa, que tem a praia disponível, livre de graça, sim, né, moça? Sim. Então, tomar sol, jogar bola com os amigos, sei lá, fazer coisas que você gosta. Então, pega essas experiências e aproveita teu tempo. Às vezes as pessoas ficam apegadas ao dinheiro, mas é porque eu não tenho dinheiro. Eu estava conversando isso com uma amiga semana passada e eu disse assim, você já viu o letreiro novo? Ela, eu vi pelo Instagram. Eu disse, mas você não pega os seus filhos e vai lá ver o letreiro novo? Fazer uma foto no letreiro é de graça. Então,
Então, às vezes, falta literalmente a iniciativa de fazer coisas diferentes e coisas que o dinheiro não necessariamente se faz necessário, né, Jana? Você estava falando disso, eu estava lembrando aqui da minha infância, né? Então, assim, o que é que eu mais lembro? Não é de coisas financeiras, mas de momentos felizes, onde estava a família, viagem, participação de todo mundo junto, brincadeira. Então, são essas coisas que formam a nossa memória, são essas coisas que ficam presentes e que são importantes. Então, não precisa realmente ter dinheiro, precisa ter vontade de viver experiências gostosas. E aí, como cortar esse cordão com o passado e trabalhar essa cura emocional? Janaína vai contar daqui a pouquinho, assim como a gente vai conversar com vocês que enviaram as perguntas e os relatos através do 98893-3999. Jana, é o tempinho de uma água, de um café e daqui a pouquinho você volta, viu? Com essa chave aqui pra gente rodar essa chave. Combinado. Agora é o seguinte, a gente fala de